Amém? Vamos abrir nossas Bíblias em Mateus capítulo 4. Eu quero ler com vocês a partir do verso 18. Nós começamos uma série para esse mês de dezembro. Todo mês de dezembro, como comemoramos o Natal, gostamos de falar da pessoa de Jesus. E para este ano, nós estamos pensando um pouco sobre a humanidade de Jesus, mas no sentido de como Jesus humano se relacionou com a vida. É um esforço de olhar para as Escrituras e encontrar ali o Jesus histórico. Jesus homem que desceu aqui e viveu aqui como Deus, sem nunca deixar de ser Deus, mas olhar assim para a pessoa de Jesus, para o homem Jesus. E Jesus como uma pessoa de carne e osso, como uma pessoa como nós, como ele lidou com diversos tipos de situações, como ele lidou, como ele se comportou diante da vida. Pensamos domingo passado sobre aquilo que chamamos de pequeno, de pequenas coisas, mas que na verdade são as coisas mais importantes da vida. Nós temos a tendência de chamá-las como pequenos. Esta série de mensagens, ela já foi um estudo nas células. Eu fiz uma adaptação, acho que há 2 anos estudamos na célula isso, e fiz uma adaptação com alguns outros textos também, especialmente o Rubem Alves, e outros textos das Escrituras, é claro, né? Mas tendo essas leituras como referência, e na célula, na época, usamos um livro de Laurie Beth Jones, Jesus, o maior líder que já existiu. Mas nós não estamos pensando em liderança, essas coisas, e nem na célula, quando olhamos para esse texto, pensamos em lideranças e esse tipo de coisa. Então, na semana passada, a gente pensou sobre como Jesus lidou com a natureza, como Jesus viveu bem a vida dele aqui, como ele conseguiu, tendo uma missão e uma responsabilidade tão grande, apreciar as coisas simples da vida, que na verdade de simples não tem nada, são especiais. Como Jesus conseguiu construir amizades, como Jesus conseguiu construir amizades de quais ele pôde chamar essas pessoas de amigos. Quando Lázaro ficou doente e estava à beira da morte, e Marta e Maria pediu para que fossem chamá-lo, né? E o recado chegou desta maneira: Lázaro, teu amigo, aquele que você ama, está enfermo. Jesus conseguia brincar com as crianças. Jesus conseguia observar os passarinhos que fazem os seus ninhos. Jesus conseguia observar os lírios do campo. Jesus conseguia observar como os pássaros se alimentavam. Jesus, ele teve uma responsabilidade tão grande e uma agenda tão cheia, ele conseguia aproveitar as interrupções para abençoar e para melhorar a vida das outras pessoas. Nós não sei, né, mas pelo menos eu, a palavra eu vou usar aqui para não me comprometer, né, mas assim, tensos com as interrupções. Então você faz um planejamento, vou fazer isso, vou fazer aquilo, e aí chega alguém e te interrompe naquilo com uma outra situação, e você já pensa assim, eu perdi meu dia. Jesus estava cumprindo uma missão, encontrava um mendigo clamando, ele não falava assim, eu perdi meu dia, ele aproveitava aquela situação para transformar a vida das pessoas. E aí um líder chegava e falava assim, eu preciso que você vá na minha casa curar a minha filha. Ele parava o que ele estava fazendo e ia abençoar a vida daquela família. No caminho, uma mulher tocava no seu manto e era curada, ele parava e falava assim, me conte a sua história. Jesus, ele não via as interrupções como um problema. Jesus via as interrupções como uma oportunidade de melhorar a vida do próximo, de ajudar, de acolher, de orientar. Não um puxãozinho de orelha, mas sempre
na perspectiva abençoadora. A correção nunca era punitiva, era sempre animadora, inspiradora, transformadora. Então, desafio vocês a lerem os evangelhos nessa perspectiva e ler o evangelho dessa maneira. O que na vida de Jesus eu posso colocar em prática na minha vida? Se você achar que você pode falar para um cego, está enxergando agora, amém, né? É a sua experiência. Mas o fato de parar por um mendigo, nós vamos falar um pouco mais sobre isso e transformar a vida dele. Tem muitas coisas que nós abandonamos, porque estamos sempre atrás das coisas mais complexas, sempre atrás das grandes realizações. Nada contra grandes realizações. O problema é quando elas se dão em detrimento das coisas mais importantes, dos relacionamentos, das amizades, da família, da oportunidade da igreja, das nossas células, tudo que foi tema do sermão na semana passada. E hoje nós vamos pensar um pouco sobre o relacionamento de Jesus diretamente com as pessoas e algo especial que Jesus fazia e trazia para a vida das pessoas. O texto de Mateus capítulo 4, a partir do verso 18, diz assim: andando Jesus à beira do mar da Galileia, Jesus viu 2 irmãos, Simão, chamado Pedro, e seu irmão André. Eles estavam lançando as redes ao mar, pois eram pescadores. E Jesus disse: sigam-me, e eu vos farei pescadores de homens. Sigam-me, e eu vos farei pescadores de homens. E é sobre essa característica de Jesus e do Jesus humano que se relacionava com as pessoas, eu gostaria de nós pensarmos um pouco essa noite. De que como Jesus, ao se relacionar com as pessoas, ele transformava a vida das pessoas para melhor. Nenhuma pessoa que se relacionou com Jesus no Novo Testamento continuou a mesma. Salvo alguns exemplos, pela obstinação do coração da própria pessoa, como por exemplo Judas. Mas são pouquíssimos exemplos das pessoas que se relacionaram com Jesus, que não tiveram as suas vidas transformadas, suas expectativas transformadas. São raríssimas as pessoas que se relacionaram com Jesus, que não começaram a sonhar em realizar coisas maiores do que elas mesmas. Então essa é uma característica do Jesus que nós lemos no Novo Testamento. Ele dava às pessoas uma visão e uma possibilidade de que elas podiam se tornar em algo ou realizar algo maior do que elas mesmas. Jesus, ele tem uma característica impressionante, que Jesus acreditava na humanidade. Vocês já pararam para pensar nisso? Jesus acreditava no potencial humano de cada pessoa. E as pessoas que se relacionavam com ele despertava esse potencial humano de bondade, um potencial humano de generosidade, um potencial humano de acolhimento, um potencial humano de perdão, um potencial humano de se relacionar uns com os outros, potencial humano de fazer amizades que vão perdurar por toda a vida, de se relacionar com pessoas que vão se transformar em membros da nossa família, mesmo não sendo pessoas da nossa família. Vocês lembram um episódio que Jesus está ensinando e a mãe, os irmãos de Jesus vão chamá-lo, e ele mostra as pessoas e fala assim: aí aqui está meu pai, minha mãe, meus irmãos. Jesus estava construindo um relacionamento com aquelas pessoas, e Jesus tratava aquelas pessoas como fossem pessoas da sua própria família. E aquelas pessoas se viam assim, como pessoas da própria família.
E como isso é importante para nós termos amigos e pessoas tão próximas de nós assim, que nós podemos considerá-las da própria família, e elas sabem disso. E nós podemos saber que isso faz bem para elas, porque isso faz bem para nós. Não é legal você lembrar de alguém agora que não é da sua família, mas que você sabe que se você sair daqui, você ligar para ela, você pode contar com ela? Até se for dinheiro. Porque a pessoa fala assim, conte comigo, né? Menos se for dinheiro. Até se for dinheiro. E você fala assim, ó, eu não tenho, mas a gente arruma junto. Porque a pessoa quer o seu bem. Você tem certeza que a pessoa vai fazer de tudo para te ver feliz. Para ver você superar o seu problema, a sua dor, a sua crise, a sua necessidade. E que se vocês não conseguirem, é mais um para chorar junto, e lamentar junto, e orar junto, e acreditar junto, e recomeçar tudo de novo juntos. As pessoas que conviviam com Jesus, elas tinham essa certeza que ali estava alguém com quem se podia contar. E as pessoas viajavam quilômetros e quilômetros. Não era como nós, os nossos carros com ar-condicionado, era a pé, arrastando a chinela, né? A chinela no pó. Mas elas iam até Jesus, porque sabia que ali havia acolhimento. Jesus olhava para as pessoas e para a humanidade, e ele acreditava na humanidade, no potencial que nós temos de amar. Uma das características, assim, uma das causas disso é porque ele amava. Jesus olha para a humanidade e sabe que a humanidade pode ser generosa porque ele era generoso. Jesus olha para a humanidade e sabe que a humanidade pode perdoar porque ele perdoava. Jesus olha para a humanidade e acredita que a humanidade pode acolher porque ele, como humano, ele acolhia. Jesus sabe que ele podia contar com pessoas porque as pessoas sabiam que podiam contar com ele. Então é impressionante olhar para o Novo Testamento e ver como Jesus, homem, se relacionou com as pessoas. E como Jesus, homem, pegou as pessoas num estado em que elas estavam e fez elas acreditar que elas podiam ir muito além, que elas podiam fazer muito mais, que elas poderiam construir com a sua vida algo maior que elas mesmas. Então Jesus está andando na beira do mar da Galileia e ele encontra dois, o que nós chamaríamos hoje, semi-analfabetos, Pedro e André. E Jesus dá uma visão para eles maior do que eles mesmos. Quais eram as expectativas, as perspectivas que esses homens tinham da vida deles? Quase que nenhuma. Eles já tinham aceitado de que a vida deles era só aquilo mesmo. Nada contra quem é um pescador. A questão é que eles não sonhavam mais, é que eles não acreditavam mais, aquilo lá era tudo para eles. E Jesus olha no olho desses homens e diz assim, vocês podem fazer muito mais, porque vocês são maiores do que o que vocês estão fazendo. Caminhem comigo, aprendam comigo, e eu vou fazer de vocês pescadores de homens. Esses homens, eles foram energizados por este sonho. Eles começaram a acreditar neles mesmos. Eles começaram a acreditar no potencial humano que eles tinham. E eles disseram, então nós vamos seguir esse Jesus. E nós vamos fazer coisas grandiosas com aquilo que nós vamos aprender com Jesus. E eles largam tudo, largam a rede, largam o barco e vão seguir Jesus. Chega o momento da vida de Jesus que ele diz para Pedro o seguinte, olha Pedro, esse conhecimento que você está tendo não é de homens, é Deus que falou para você isso.
Jesus está colocando no coração de Pedro ali uma mensagem poderosíssima. É quando Jesus pergunta assim: o que as pessoas estão falando de mim? E aí uns falam que o senhor é o Elias, o João Batista, o Jeremias. Aí Jesus pergunta assim: e vocês? O que vocês acham de mim? O que vocês pensam de mim? Quem eu sou para vocês? E aí Pedro toma a palavra e fala assim: tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. E aí Jesus, acho que ele deu até uma piscadinha, né? Jesus dá aquela piscadinha para Pedro e fala assim: você está conversando com Deus, né? Você está vendo como você também, como um simples pescador também pode ter relacionamento com Deus? Porque isso que você está falando, foi Deus que falou para você. Jesus, ele coloca no coração de Pedro essa mensagem de que ele também tinha conexão com Deus. E de que ele se relacionava diretamente com Deus. De que ele também não precisava ser um escriba, um líder religioso. Mas ele mesmo já estava se relacionando com Deus a ponto de receber de Deus uma revelação, uma mensagem de que aquele Jesus que estava diante deles era o Cristo, o Filho do Deus vivo. E aí Jesus ainda fala: e sobre esta pedra, sobre esta revelação que você recebeu, eu vou edificar a minha igreja. Imagine assim, como é que Pedro dormiu aquela noite, né? Acho que mal dormiu, né? Ficou felizaço, puxa vida. De fato eu estou crescendo, agora eu mesmo recebo coisa de Deus, e aquilo que eu falei é muito importante. Porque é isso que Jesus fazia com as pessoas. Ele dava a elas uma visão maior do que elas mesmas. Quando Jesus tem um encontro com uma mulher, a mulher samaritana, era uma mulher que não tinha dado certo na vida, já tinha tido 5 casamentos, e o homem que ela estava não era marido dela. Nós não vamos aqui dizer as implicações disso, né? Porque o divórcio era dado a uma revelia, e a boa vontade do homem, a mulher não tinha muita oportunidade, né? Graças a Deus hoje tem muito mais. Nós não podemos crucificá-la por tantos casamentos, mas uma mulher sem perspectiva, que ela pensa: minha vida é isso mesmo, a minha vida é assim, eu fico um tempo com uma pessoa, essa pessoa me rejeita, eu fico um tempo com outra pessoa, essa pessoa me rejeita, eu fico um tempo com outra pessoa. Imagine, depois da 5ª rejeição, o que você pensa? O problema sou eu não faço nada certo mesmo, eu sou um cabeça dura. Aí Jesus encontra com essa mulher e ele fala para ela assim: do seu interior vai jorrar água viva, vai jorrar água para a eternidade. Aquela mulher, ela fala assim: eu posso dar certo na vida ainda. E ela corre lá para a aldeia, e ela evangeliza toda a aldeia dela, e todo mundo corre para conhecer Jesus. Porque Jesus acreditou nela e mostrou para ela que ela era capaz de crescer, de ser, de realizar. Esse é o Jesus humano que passou por aqui, que transformava a vida das pessoas para melhor. Jesus fala para os que choram: vocês são bem-aventurados, que vocês serão consolados. Haverá consolação para vocês. Jesus diz para os pobres: de vocês é o reino de Deus. Jesus, então, ele tem essa característica de melhorar a vida das pessoas, de transformar a vida das pessoas, de fazer as pessoas sonhar, de fazer as pessoas acreditar, de dar às pessoas uma visão maior do que elas mesmas. Isso bate para nós como uma responsabilidade imensa. Nós que somos discípulos de Jesus, seguidores de Jesus, e dizer que somos discípulos de Jesus e seguidores de Jesus implica de sermos iguais a Ele. Isso bate para nós como uma responsabilidade de como ficam as pessoas que se relacionam conosco.
ou por um tempo, ou por toda a vida. As pessoas que convivem conosco, elas se sentem bem ou mal? As pessoas que convivem conosco, elas passam a acreditar mais nelas mesmas? Ou ela passa a desacreditar de si? As pessoas que convivem conosco, elas se sentem iguais às outras pessoas? Ou elas se sentem inferiores às outras pessoas? Isso passa muito pelo que nós transferimos para elas. O que nós falamos, como nós a tratamos, o tempo que nós dedicamos a elas. Eu convivi com um grupo de pessoas uma vez que eu ficava muito revoltado, porque era um grupo muito habilidoso, sabia fazer muitas coisas, mas eles nunca transferiam conhecimento para ninguém. Então você perguntava assim, como é que faz para ligar uma câmera dessa? Complicado, isso é muito complicado, isso aí não... Faltava dizer assim, não é para um burro igual você. Mas isso não era só comigo, isso era com todo mundo. A pessoa sabia mexer num projetor, chegava perto, como é que faz isso? Complicado. Sempre se colocando numa posição de superioridade e todos os demais numa situação de inferioridade. Criavam um monopólio. Só eles podiam, porque só eles sabiam. Jesus disse o seguinte para os seus discípulos: vocês vão fazer coisas maiores do que eu. Não é impressionante isso? Você conviver com uma pessoa que você admira, que sabe fazer um monte de coisas, e aí na sua convivência a pessoa fala para você, isso é fichinha para você, você vai crescer, você vai fazer coisas muito maiores do que eu estou fazendo. Você melhora como ser humano, como indivíduo. E é isso que Deus quer de nós. Que nós sejamos pessoas que inspirem as outras a crescerem, a melhorarem, como Jesus fez. O tempo todo Jesus fez isso, ajudou as pessoas a melhorarem, a crescerem, a ser bênção. Pessoas que eram estigmatizadas. Um mendigo clamando na beira do caminho. E Jesus, todo mundo, fica quieto, mendigo. Ele fala, deixa ele vir. Deixa ele vir. E Jesus transforma a vida daquele homem para melhor. O homem agora vai crescer, vai poder realizar muitas outras atividades. Na família, isso é muito importante. Como nós nos relacionamos com o cônjuge. Tem mulheres que só querem ver o marido para baixo. Só briga, só implica. Só fala da inteligência dos outros e nunca fala bem do marido. Tem marido que só põe a mulher para baixo. Só fala mal. Grita, ofende, agride. Teve uma experiência de uma mulher que ficou viúva. E nós conhecemos ela viúva, né? Eu e Aleluia. E pensa uma mulher dinâmica, ativa, pra cá, pra lá, e pá, pá, pá. Meu Deus, um dia nós comentamos, mas essa mulher aí, com essa idade avançada, parece um serelepe, a gente mais novo, a gente tem que rebolar para poder acompanhar um pouco, mas não dava. Aí eu falei assim, isso é agora. Quando o marido estava vivo, você não ouvia a voz dessa mulher. Só subjugada, humilhada. Que casamento é esse que você diminui o outro para crescer? É para melhorar o outro. Esse é o nosso chamado como seres humanos. E aí você tem 3 filhos, né? Vou pegar o nosso exemplo. Aí você trata um para dar certo e um para dar errado, né? Você fala, esse sim.
esse é o inteligente, esse vai conseguir. E olha para o outro, esse aqui é sempre o errado. Vai ser assim mesmo. Já disse isso aqui uma vez, vou dizer novamente, né? O Rubem Alves, ele fala sobre isso. Tem um livro do Rubem Alves, eu não lembro o título dele, que ele começa o livro assim, ó, eu acredito em feitiço, em praga. Ele fala assim, eu acredito, é um livro sobre educação infantil. Eu acredito em praga. Então você começa a falar para o seu filho, você não vai ser nada na vida, você é isso, você é aquilo. É isso que ele vai ser, um nada. Praga pega, né? Porque entra no subconsciente, a pessoa começa a viver como um nada. E aí ele conta a história do príncipe do sapo, né? Todo mundo conhece o conto de fada aqui, o príncipe que virou sapo? E uma bruxa chegou para o príncipe e falou assim, você não é príncipe, você é sapo. E ele começou a viver como sapo, foi morar na lagoa, começou a coachar, assoviar de noite, comia o que os sapos comem, andava onde os sapos andam, fazia o que os sapos faziam. Aí chegou uma princesa e falou assim, não, você não é um príncipe, você não é um sapo, você é um príncipe. Aí ele falou assim, eu sou nada, eu sou um sapo. Você quer dizer que você é um príncipe? Taca ali um beijo. Eu acho que foi aquele de desentupir, né? Beijaço. É verdade, uma princesa jamais beijaria um sapo, eu sou um príncipe. E ele volta a ser príncipe. O Rubem Alves fala que nesse conto de fadas, a interpretação dele, né? O príncipe nunca virou sapo. O príncipe começou a viver como sapo. E às vezes nós diminuímos as pessoas. E as pessoas passam a viver aquém do que elas são. Jesus, ele tratava as pessoas além do que elas eram, porque ele sabia onde elas podiam chegar. E aí então, elas se tornavam maior do que elas mesmas. Tanto que 2 pescadores semi-analfabetos, nós estamos falando deles até hoje. Pedro, Tiago, João, André, porque Jesus fez eles acreditarem que eles podiam ir além, e eles foram além. E o nosso desafio, talvez sejam 2. O primeiro, acreditar que nós também podemos ir mais, nós também podemos ir além, fortalecidos pelo poder de Deus, irmos além, mas nunca irmos sozinhos. Sempre levando pessoas conosco e fazendo-as acreditarem, é o segundo desafio, que elas também podem ir além. Nesse negócio de feitiço, eu me lembro uma história, quando nós tínhamos uns 6 anos, 5 anos, meu irmão é um ano mais velho que eu, e ele disse assim, acho que ele devia ter visto na televisão, né? Meu sonho, sabe aquela hora assim que do nada a criança solta uma pérola? O meu sonho é pular de paraquedas. Aí alguém falou assim, tu devia sonhar pegar no cabo da enxada, rapaz. Que sonho idiota é esse? Que sonho besta. Nada contra quem trabalha no cabo da enxada, né? Particularmente, eu tenho muito gosto pelo campo. Mas assim, não é matar o sonho de uma criança? Deixa a criança sonhar. Então você precisa estudar, então você precisa ter coragem, né? Não é fácil, vai ter que subir no avião e faz a criança imaginar entrando no avião, subindo lá em cima. Podia ser que nunca ia pular de paraquedas, né? Mas a gente não pode matar o sonho das pessoas. A gente tem que fazer as pessoas acreditarem. E além. Porque era exatamente assim que Jesus fazia. E o segredo de Jesus é que Jesus fazia isso com todas as pessoas. Então Jesus, como eu já disse, ele estava andando na estrada de Jericó, em Lucas 18, finalzinho, a partir do versículo 35, que ele encontra um mendigo. E ele transforma a vida do mendigo para melhor.
No capítulo 19, Jesus entra em Jericó e encontra um homem rico, o Zaqueu, e ele transforma a vida de Zaqueu para melhor. Em João 3, Jesus conversa com um homem extremamente religioso, o Nicodemos, e Jesus transforma a vida dele para melhor. No capítulo 4, Jesus está com a mulher pecadora, estigmatizada, que já falamos dela, a mulher samaritana, e Jesus transforma a vida dela para melhor. Tem um líder de uma sinagoga, um homem extremamente religioso, o Jairo, e Jesus ressuscita a filha dele. Mas lá na cidade de Naim, que nem judeus eles eram, Jesus ressuscita a filha de uma mulher viúva. Então Jesus tratava todo ser humano como ser humano. Jesus tratava todas as pessoas iguais. E existe um tema que eu nunca vou me cansar de pregar, que é contra o racismo. Se tem algo assim que fere o meu coração, é o racismo. Como pode alguém tratar o outro diferente? Por causa da cor da sua pele? Como pode dizer que a pessoa é menos pessoa? Como pode tratar uma pessoa diferente porque ela é baiana, porque ela é sergipana, porque ela é pernambucana? E o pessoal do sul é elite, o pessoal do nordeste é inferior? Ou como podemos ficar falando mal do pessoal do sul aqui? Não podemos. Porque a pessoa que mora aqui no centro é melhor do que a pessoa que mora lá no CDHU, no Ana Maria, nossas realidades aqui. Não podemos tratar as pessoas com diferença. Não podemos tratar as pessoas pela quantidade de dinheiro que elas têm no bolso. Não podemos tratar as pessoas diferentes por causa da cor da sua pele, onde elas moram, o que elas fazem, onde elas vivem. Essa autora, a Laurie Beth Jones, ela fala o seguinte: saiu uma notícia na revista Forbes de um grande milionário, e todo mundo, o grande milionário. Será que ele é mais importante do que uma criança que tem 25 centavos no bolso? Quem vale mais? Ninguém vale mais que ninguém. Todo ser humano custou todo o sangue de Jesus. Ninguém custou uma gota a mais ou uma gota a menos. Todos nós fomos comprados por Deus pelo mesmo preço, porque todos nós temos o mesmo valor para Deus. Como pode uma pessoa ser tratada melhor pelas suas medidas? Como que fala? Glúteos, seios, cintura, bíceps. Como que é? Bíceps, tríceps, é isso? É, também sei das coisas. Como pode tratar uma pessoa melhor? Só porque, ou pior, só porque tem uma barriguinha. O homem sem barriga é um homem sem história. Teve uma criança, foi o Murilo da Daniela que falou isso para mim. É claro, cada pessoa valoriza mais. Umas valorizam malhar, a outra não. Cada um tem um hino, né? Tem um hino que fala assim, ado a ado, cada um no seu quadrado. Conhece esse hino? Todo mundo conhece, né? Então, cada um seu estilo de vida. Uns gostam de malhar, outros gostam de manter as medidas, outros não. Uns podem, outros não podem. Um tem um biotipo que sim, outro que não. Mas ninguém pode ser tratado diferente por causa dessas coisas. Ter dinheiro e medidas corporais eu escrevi essa frase para não errar. Ter dinheiro e medidas corporais e cor da pele, regionalismo, bairrismo para classificar pessoas, não é apenas socialmente inadequado, é pecado. É pecado, é uma ofensa contra Deus, você tratar as pessoas diferentes por causa do status sociais, por causa de medidas corporais, por causa da cor da pele, por causa do bairro onde mora, por causa da região de onde veio, pela profissão. Todas as pessoas são importantes.
E Jesus tratou todo mundo como igual e ajudou as pessoas a melhorarem. Eu penso que se nós entregamos a vida para Jesus, e se nós nos autodeclaramos seguidores de Jesus e discípulos, nós temos esse mesmo desafio, de tratar todos como iguais, e levar as pessoas a ter uma visão de vida, uma perspectiva maior do que elas mesmas. E elas vão crescer, e elas vão melhorar. E Jesus disse que o propósito dele era nos tornar maior do que ele. Vocês vão fazer coisas maiores das que eu faço. E eu quero encerrar com um outro exemplo da Bíblia, que diz assim, que se refere a que Jesus não apenas nos ensina a viver, mas Jesus nos ensina a morrer. Eu fico pensando como que o ladrão da cruz morreu. Quando Jesus disse para ele, ainda hoje você vai estar comigo no paraíso. Ele morreu feliz. Até na morte, Jesus deu para aquele homem uma perspectiva de vida maior do que ele mesmo. Nosso desafio é ensinar as pessoas a viver para que elas morram felizes. Para que no dia da partida delas, elas vão partir felizes. Porque elas se conectou com pessoas que são conectadas com Deus, com Jesus. E elas mesmas também se conectaram com Deus e com Jesus. Esse é o nosso desafio. Vivemos aqui para que as pessoas também vivam felizes. E para que o dia que elas partirem, elas possam partir felizes. Talvez aquele homem fale assim, estou morrendo. E ainda hoje eu vou estar no paraíso. Toda angústia. Você imagine a carga de culpa que aquele homem estava carregando, de opressão, de remorsos, de arrependimentos, todo o mal que ele causou. Ele estava ali pendurado na cruz e as cenas voltando à mente dele, de toda a sua história regressa. E Jesus fala para ele, ainda hoje você vai estar comigo no paraíso. E aquele homem morreu feliz. Que assim seja a nossa vida. Nem que seja por um único momento, nós possamos tornar a vida dos outros felizes. Amém? Senhor, ajuda-nos a viver bem aqui. A desfrutar bem desse presente que o Senhor nos deu, que é a vida. E ajuda-nos, ó Deus, a tornar as outras pessoas felizes. A tornar as outras pessoas realizadoras, que aquilo que o Senhor acrescenta em nós, nós possamos repartir, seja de conhecimento, seja do que for, e que o fato das pessoas conviverem conosco, elas possam passar a acreditar mais nelas mesmas, e elas possam voltar a sonhar e a crescer. Ó Deus, o fato de estarmos conectados contigo e com as pessoas, possa levar as pessoas a se conectarem contigo e sentir o teu amor. Ó Deus, que nem que seja por um momento nós possamos fazer a vida das pessoas felizes. E as pessoas possam viver felizes e quando partirem felizes. Porque se conectaram com Jesus através de nós.